Muito bem, estamos diretamente aqui da nossa residência para a sua residência. Eu de cá, você de lá, participando do culto da vitória. Estamos nas nossas casas e felizes pela oportunidade que temos de utilizarmos destes meios de comunicação para levar até você uma palavra de edificação, de encorajamento, uma palavra de fé. Eu quero compartilhar com você nesta quarta-feira abençoada uma palavra que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, capítulo de número 6, verso de número 25. Convido você a estar pegando a sua Bíblia e acompanhando a leitura com a Bíblia aberta ou pelo seu aplicativo, se você tiver mais de um celular ou tablet, fica na sua liberdade. Diz a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou ainda, com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas procuram os gentios. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu fico feliz em poder trazer a você uma palavra que, independente do momento que estejamos vivendo, é palavra de Deus. É palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo deu como mensagem. Essa mensagem ele repetiu várias vezes no percorrer da sua jornada aqui na terra, que é o sermão da bem-aventurança. Jesus, nesse texto do Evangelho de Mateus, ele diz: não andeis ansiosos. Que desafio para mim, para você, para nós, não ficar ansiosos. Quando se deseja muito que chegue uma data de um feriado, porque vamos à praia, vamos sair de férias, vamos a um passeio. Quando criança, dificilmente conseguimos dormir administrando tamanha ansiedade. E é normal que uma criança que cria uma expectativa, que gera uma projeção de algo que vai ser muito bom, fique até acordada a noite toda. Na fase da infância é admissível. Agora, nos tornarmos adultos, espiritualmente falando, amadurecidos na fé e vivermos na ansiedade, isso não é bom. Também não é bom para a criança. Tanto é verdade que muitas passam a serem até medicadas, terem acompanhamentos por profissionais da saúde mental para que traga um equilíbrio. Nesses dias, a igreja do Senhor Jesus precisa aprender a não viver ansiosa, não andar ansiosa. É certo que eu não estou dizendo a você: deixe de se preocupar com o que vestir, comprar, como vai ter dinheiro para pagar as contas, como vai... Não é isso que a palavra que eu estou trazendo a você nesta noite está vindo ao seu coração. O que eu estou dizendo é que Jesus disse que nós não devemos viver ansiosos.
O que fazer para não viver preso à ansiedade? Eu preciso ter fé. Você precisa ter fé. Nós precisamos confiar mais no Senhor Jesus. Confiar no seu cuidado, confiar na sua proteção, confiar na provisão divina. Ele mesmo nos ensina: nem só de pão viverá o homem. Aproveitar esse tempo que nós temos para estarmos em casa, com uma demanda talvez não muito pequena, mas tendo o que fazer, obviamente, mas tendo a liberdade de estarmos mais livres para adorar, para buscar a presença de Deus, para alimentar-se espiritualmente, não negligenciando as outras coisas, mas colocando como prioridade ter um momento de intimidade a mais com Deus. Trouxe uma palavra no domingo e talvez não ficou tão boa quanto desejaríamos, mas falávamos acerca do livro de Salmos e ministrei uma palavra lá no Salmo de número 125. Hoje, ministrando sobre o que Jesus está falando, eu quero te levar a ler um salmo muito importante, que é o Salmo de número 55, verso de número 22, apenas um versículo que tem tudo a ver com o que estamos falando aqui. Salmo 55, verso 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado ao Senhor, e Ele susterá a tua vida. Uma das maneiras que temos para não viver ansiosos é lançar as preocupações. Assim também o apóstolo Pedro nos ensina, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, todas as vossas necessidades, porque ele tem cuidado de vós. O salmista está dizendo que devemos lançar. Do que você precisa? Apresente na oração. Do que você precisa, apresente as suas súplicas diante daquele que a todos ouve. Talvez quem esteja até do seu lado aí não escute, não entenda o que você esteja passando. Mas o teu Pai, o Criador, o nosso Senhor Deus, Ele te compreende muito bem. Essa palavra que Jesus trouxe não era uma palavra fácil para os judeus ouvirem na época que foi proferido esse ensinamento. Muitos viviam preocupados porque estavam num colapso de endividamento por pagar tributo, imposto alto ao governo, ao Império Romano. Muitos estavam preocupados porque não tinham a liberdade que desejariam ter, e em detrimento da falta de liberdade, de poder cultuar, de poder andar da forma que gostariam de andar, dentro daquilo que era o projeto original de Deus para a nação de Israel, muitos certamente estavam naquela época vivendo uma grande tensão. Muitos ansiosos esperando que o Messias viesse com poderio bélico que pudesse contrapor a força do Império Romano. E aparece um Jesus nascido numa manjedoura, criado na Galileia, período também no Egito, vem lá de Nazaré, trazendo uma palavra: que vos ameis uns aos outros, perdoai aqueles que vos perseguem, bendizei aqueles que vos maldizem. Eles não tinham o coração preparado, talvez até pelo excesso de preocupação, de olhar para as coisas do dia a dia e dizer: como vamos resolver isto? E nesse texto inaugural, que é o Sermão da Montanha, Jesus está dizendo: não andeis ansiosos. Relatei Salmo 55, 22, lançando sobre ele, projetando nele a tua necessidade. Senhor, eu tenho esta necessidade, e eu confio que tu has de suprir. Tu és aqueles que podes abrir porta onde não existe caminho no meio do deserto. O Senhor é aquele que abriu o mar vermelho para que seu povo passasse em terra seca e chegasse do outro lado. Aqui Jesus ensina a sua igreja,
ensina a minha pessoa como pastor, ensina você. Se, pois, Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Todas essas coisas, aquelas pessoas que não têm uma comunhão íntima com Deus, vivem esta inquietação, vivem na inquietação. Mas para você que conheceu a graça, que conhece o favor de Deus na sua vida, tire esta preocupação do seu coração. Descanse em Deus. E Ele te diz nesta noite, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Todas, não são parciais, não são algumas coisas. Quem sabe a medicação que está acabando, quem sabe as compras que estão poucas nas dispensas, quem sabe a necessidade de se saldar um compromisso. E o Senhor está dizendo para você, todas essas coisas, os gentios já se ocupam, aqueles que não conhecem ao Pai, vivem nesse dilema. Mas nós que conhecemos a Deus, podemos confiar. Confiar não de uma forma irresponsável, achando que Ele vai pagar a conta que Ele... Não, Ele abre os meios para que aquele que é justo não fique envergonhado. E Ele dá um segredo no fechamento deste ensinamento, que é o verso de número 33. Mas, porém, todavia, contanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Busque a justiça de Deus. Buscar o reino de Deus é entender como se comporta e quais são os valores que estão atribuídos neste elevado plano que é superior. Como eu tenho que me comportar fazendo parte do reino de Deus. Como eu tenho que me comportar, e você tem e deve se comportar, entendendo que é a justiça de Deus. Cristo Jesus se fez justiça de Deus quando Ele morreu por nós. Eu preciso entender que há um Deus que se importa comigo. Você precisa entender que existe um Deus que se importa contigo. Nós precisamos entender que há um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então eu lhe convido a confiar em Jesus. Eu lhe convido a confiar a sua família e todos os cuidados ao Senhor Jesus. Eu lhe convido nesta noite a buscar o reino de Deus. Quem sabe no nosso ativismo deixamos de perdoar, nos esquecemos de pedir perdão, nos esquecemos de pedir desculpa quando falhamos. Quem sabe no nosso ativismo deixamos de contemplar a glória de Deus e a beleza da sua criação. Deixamos de valorizar mais as oportunidades que temos todos os dias de proclamar o seu amor. Eu quero te convidar. Você vai vencer a ansiedade. A depressão não vai tomar a tua vida. Se ocupe com o reino de Deus. Fale que Ele é amor. Fale que Ele é a cura, assim como a Adriana cantou aqui agora há pouco. Creio que Tu és a cura. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ele. Creia que Ele é a cura. Creia que Ele é a solução. Creia que Ele é o remédio para a tua alma. Creia que Ele vai te sustentar e você não vai ficar prostrado. Creia que Ele te levanta com ânimo, com esperança, com alegria no teu coração, neutralizando a ansiedade da tua alma. Ó Senhor, eu me curvo diante da Tua presença para orar por essas pessoas que assistem este culto online através dessa live. Senhor, eu quero te pedir por
por cada um desses que estarão ouvindo e assistindo neste momento e quem sabe em outro tempo. Opera o teu poder, Senhor. Tira as inquietudes da alma. Tira, Senhor, a ansiedade exacerbada. Tira, Senhor, o medo e o pavor que tem tentado dominar a mente dos meus irmãos. Meu Deus, a tua palavra diz que tu conservarás em paz todo aquele que confia em ti. E eu peço, Senhor, conserva em paz a mente e o coração deste meu irmão. Traz a quietude, ó Deus, a essas vidas. É o nosso pedido em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus guarde a tua alma. Que o Senhor Jesus alimente o teu espírito. E que você se ocupe mais em buscar o reino de Deus. E certamente haverá abundância no teu lar. Forte abraço, nos vemos por aqui. Certamente domingo estaremos transmitindo novamente e provavelmente ainda no sábado teremos uma live aqui especial para os jovens. Deus abençoe a tua vida ricamente e você já sabe, na Ebenezer a gente se encontra. Seja no templo, seja em casa, em todo tempo, em todo lugar, somos um em Cristo Jesus. Embaixo, esquerda.